Esse é o tema que nos tira o sono de todos, em todas as empresas. Nós temos vários programas e nós estamos pensando liderança desde o momento ali da entrada. As nossas posições de liderança, cerca de 85%, nós fechamos ela com talentos internos. Quando uma posição crítica abre, a maioria das empresas descobre tarde demais que não tem ninguém preparado para assumir a posição. E aí começa aquela famosa corrida por sucessão às pressas, contratações externas muitas vezes caras, perda de continuidade de métodos, de processos ou até perda de informações do negócio mesmo. No episódio de hoje, nós vamos entender como a John Deere construiu ao longo de quase 10 anos um pipeline de liderança tão consistente que hoje preenche a maioria das suas posições sêniores com talentos formados dentro de casa. E para isso, a gente tem a honra de receber novamente aqui no programa o Wellington Silvério, diretor de Recursos Humanos Latam da John Deere. Então, para quem está querendo entender melhor como transformar desenvolvimento de liderança em um pipeline previsível e conectado ao negócio, fica com a gente até o final, que o episódio está imperdível. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista, divulgado toda sexta-feira às 9 da manhã. Mudamos de horário recentemente, de dia e horário, em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês, há mais de 6 anos e 270 episódios, os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da The Force Sales Company, grupo de RH especialista em resolver problemas complexos de recrutamento, seleção e assessment. Inclusive nos últimos anos se tornou um dos maiores grupos de RH do país. Para começar, eu quero dar muito boas-vindas novamente aqui ao programa Wellington. Como é que você está, Wellington? Tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, o prazer voltar aqui a esse programa, a esse podcast. Muito feliz. Nós também estamos super felizes de te receber de volta, Wellington. Ainda mais porque os temas que a gente fala, o tema que a gente vai falar aqui está totalmente conectado ao tema que a gente falou no episódio anterior. Então a gente vai quase que continuar uma conversa que a gente começou há 5 anos atrás, né? Então isso é muito legal para a gente acompanhar a evolução do case, né, de vocês no tema das lideranças, né, de gestão de lideranças, né? Então estou bem feliz mesmo. Wellington, para quem não viu ainda o episódio com você, conta um pouquinho sobre você e sobre teu papel, e nos atualiza sobre o teu papel na John Deere, né, de lá para cá, né, de 2021, né, quando a gente conversou até agora. Ah, bacana. Então, Rodrigo, eu atuo na área de recursos humanos desde lá da minha formação lá, né, quando eu terminei a formação em psicologia, né, então é a minha área de, não só área profissional, eu digo que é a minha área de paixão também. Na John Deere, nesses últimos anos, Rodrigo, nós crescemos muito, né? Nós conversamos ali no finalzinho, não era nem finalzinho, era pandemia de É, verdade, né? 2021, e foi exatamente anos assim muito desafiadores para nós, onde tanto na área de agricultura quanto na área de construção, a nossa organização cresceu muito. E em termos, só para você ter uma ideia, em termos de número de pessoas, nós dobramos o número de pessoas aqui na América Latina. Nós éramos nossa, 10 mil, hoje somos 20 mil pessoas. meu Deus. Abrimos operações, desenvolvemos ou construímos centros de desenvolvimento, contratamos muita gente, nos transformamos, dentre outros, aí num hub de tecnologia para a John Deere, globalmente falando. Então, muita coisa aconteceu, muita gente chegou,
né? Muitas coisas assim, muitos programas foram criados exatamente para fazer frente a todo esse desafio, né? E nesse momento aqui, como acho que todos estão acompanhando, o mercado América Latina, global na realidade, né? O mercado está mais lento do que o esperado, não é diferente no segmento da agricultura, mas felizmente para nós dentro da John Deere seguimos entregando muito valor para a companhia globalmente falando e sobretudo na América Latina e Brasil. Perfeito, perfeito. Bem interessante. Eu não fazia ideia desse crescimento tão expressivo, né? Muito bacana. E, Wellington, agora já entrando no case em si, primeiro dando um panorama geral da tua visão em relação ao assunto, que eu acho que é sempre valioso, por que que você, o que você vê que a maioria das empresas comete de erros para ter tanta dificuldade em formar pipeline de liderança, né? Legal. Rodrigo, você sabe que quando eu converso com outros colegas, né, da área de recursos humanos, esse é o tema que nos tira o sono de todos, em todas as empresas. Desenvolvimento de líderes, atração, retenção de líderes. E uma das coisas que eu tenho assim aprendido ao longo dessa jornada, e inclusive trocado muito com colegas aí no mercado, o tema de desenvolvimento de líderes, ou conforme você colocou, né, porque as organizações falham. É exatamente por, em alguns momentos, as organizações trabalhar muito na reação em lugar da proatividade, né? Porque liderança você tem que desenvolver proativamente, preventivamente, do contrário, você não vai estar preparado para esses momentos de crescimento. Eu vou trazer aqui a nossa experiência. Se nós não tivéssemos essa mentalidade de preparar a liderança muito antes, em todos os níveis, não estaríamos em condições de fazer frente ao crescimento que tivemos. Então, na minha avaliação, eu acho que um grande fator, né, que contribui para essa falha é atuarmos no modelo reativo. Olha, terei um crescimento, então agora é que eu vou tomar uma ação, agora é que eu vou buscar alguém no mercado, e aí você naturalmente, né, tem aquela curva de aprendizagem, adaptação com a cultura, etc. Então, é muito importante essa atuação proativa, no sentido de realmente identificar quais são as necessidades do negócio futuro e trabalhar no presente, né, para que você esteja preparado logo ali na frente. Interessante, faz bastante sentido, né? Porque geralmente a maioria das empresas atua reativamente como, no RH como um todo, né? E aí quando a gente fala de pipeline de sucessão, é um tema que quando ele chega, se não tem um trabalho anterior, ele chega cheio de desafio atrelado, né? E conta um pouquinho, no episódio anterior, né, Wellington, você falou de desenvolvimento de liderança de uma forma mais macro ali, na estratégia da John Deere de desenvolvimento, e hoje a gente está falando de pipeline de sucessão, né, quer dizer, que é quase que o saldo final de um bom trabalho de desenvolvimento de liderança, um dos saldos finais, talvez, não um dos, né? Conta como é que está estruturado esse ecossistema de desenvolvimento de liderança de vocês para culminar nesse êxito que vocês têm tido, né, de fechar a maioria das posições de liderança que surgem com esse pipeline interno. É bem interessante isso, Rodrigo, que você traz, porque de fato é um ecossistema, né? Nós temos vários programas e nós estamos pensando liderança desde o momento ali da entrada. Eu vou citar algum exemplo. Quando nós estamos ali fazendo o nosso processo seletivo, por exemplo, para estagiários,
Obviamente, nós estamos olhando ali capacidades técnicas, potenciais, mas ali nós já estamos atentos a características de liderança, né? Acho que esse é um caminho. Mas falando propriamente, né, da nossa trilha de liderança, nós temos vários programas ali, desde programas voltados para líderes que já estão exercendo a sua função, mas nós queremos melhorar, né, o seu desempenho, sua performance, ou com esse mundo tão cambiante, também trabalhar um pouco Uhum. da mentalidade, né, ganhadora. Mas nós temos um dos programas de entrada que nós chamamos, né, o Lidera, é exatamente um programa para pessoas que nós identificamos com potencial de liderança no futuro. Então, muito cedo na sua carreira, Uhum. muito cedo, inclusive, de adentrar aos níveis de liderança, nós já começamos um trabalho, né, que é esse programa Lidera, onde nós trabalhamos ali o que nós chamamos, né, daqueles skills de comunicação, de relacionamento, os skills de tomada de decisão e responsabilidade. Então, esse programa, normalmente ali nós temos analistas, especialistas, então essa é a porta de entrada. Depois nós temos um outro programa, que é o ILEP, que acho que é um grande case de sucesso que nós chamamos aqui. Por que ele é ILEP? Nós somos uma organização americana, então você acaba utilizando algumas nomenclaturas, mas basicamente é o que nós chamamos de Early Leadership Program, que é um programa para líderes que estão começando. É o primeiro nível de liderança. Então, aí nós aprofundamos bastante, não é um programa simplesmente, não é sentar na cadeira e escutar o instrutor compartilhar o PowerPoint. É muito mais que isso, depois posso aprofundar. O outro programa que eu mencionei rapidamente é o programa de New Leaders, ou seja, eu já sou um líder, mas eu preciso adaptar-me e seguir me ajustando a um modelo, a um entorno de trabalho que muda o tempo todo. Eu vou citar um exemplo. Dentro da John Deere, nós temos hoje todas as gerações atuando na nossa organização. Nós temos desde o Baby Boomer até a geração Z. Então, esse líder, seja ele de que geração for, ele precisa se adaptar a essa realidade de como navegar nas diversas, né, visões, né, nos diversos perfis de liderança. Depois, nós temos um outro programa que nós chamamos LAP, esse já é um programa avançado, Leadership Acceleration Program, que aí são líderes sêniores que nós já estamos trabalhando para prepará-los para níveis de diretoria. E não para aí, viu, Rodrigo? Nós seguimos, inclusive, no primeiro nível, inclusive, de comando da nossa organização, nós também temos programas de desenvolvimento, programas de treinamento, dos quais um deles, inclusive, até eu estou participando junto com os meus colegas ali, porque é exatamente isso, o entorno muda a cada minuto, a cada segundo, então é importante essa atualização e alinhamento, né? Então, esse é um pouco do ecossistema de desenvolvimento que nós temos. Fica claro, né, que uma estratégia boa de pipeline de liderança, ela é um trabalho de várias frentes, né? Como você chamou, é um ecossistema de iniciativas, né? E aí você menciona algumas aqui, né? O LAP, New Leaders, Lidera, que eu anotei aqui esses três, né? Tem mais alguma outra iniciativa que você diria que é estruturante para esse ecossistema? Porque eu imagino que deve ter uma infinidade de coisas, mas algumas delas são pilares, né? Quais você diria que são os pilares desse ecossistema que vocês têm, né?
Não, muito interessante sua pergunta, Rodrigo, porque na realidade esses programas, eles são os meios, né? Agora é interessante falar de onde tudo isso se origina. Nós temos um processo assim muito consistente que nós chamamos ele de mapeamento de talentos, que ele tem várias etapas, né? E essas etapas vão acontecendo ao longo de todo o ano. Então, nós olhamos para a nossa organização de um determinado nível acima, mas a gente começa isso nos níveis ali de especialistas, fazendo, primeiramente, um assessment de potencial. Qual é o potencial daquela profissional do ponto de vista tanto de crescimento na organização quanto do ponto de vista de liderança? Então, essa é o primeiro trabalho que nós fazemos, assessment de todos os nossos profissionais. Feito esse assessment, nós temos uma etapa adicional que é calibrar isso com todos os líderes para entender o quanto nós estamos de acordo. Isso gera um score, e de acordo com esse score, nós avançamos para uma próxima etapa, que é olhar as nossas posições críticas, e posições críticas nós definimos tanto posições críticas para nossa região como um todo, eventualmente para aquele país e eventualmente para aquela unidade de negócio. Identificadas essas posições críticas, agora é o momento de nós assegurarmos que temos um plano de sucessão. E olhando para esse plano de sucessão, nós voltamos lá naquela avaliação, naquele assessment que fizemos, para assegurar que todos aqueles que foram identificados como alto potencial, seja de desempenho, seja alto potencial de liderança, essas pessoas estejam naturalmente ali em algum plano de sucessão. E aí nós identificamos, ok, aqui temos pelo menos 2 ou 2 potenciais sucessores, ou não temos. Aqui nós vamos precisar ir a mercado. Tá. Bom, feito o plano de sucessão, como é que eu garanto que esse plano de sucessão ele vai ser um plano de alto êxito e que vai nos ajudar como organização? Assegurando que todos aqueles que foram identificados como sucessores tenham um plano de desenvolvimento, que nós chamamos de IDP. Esse plano de desenvolvimento ele pode envolver participação em projetos, pode envolver algum programa de treinamento, formação, pode envolver alguma asignação em outra unidade de negócio, em outro país. Então, esse sistema, Rodrigo, é o que nos mantém vigilantes, né, para entendermos qual é o gap que nós temos para sustentar o nosso crescimento. Bem interessante. Então, quer dizer, assessment, mapa de criticidade, enquadramento dessas pessoas no mapa, plano de desenvolvimento para ela subir o degrau dentro do enquadramento que foi definido, né? E as pessoas, elas então são informadas desse plano de sucessão dentro do qual elas estão inseridas, né? Quer dizer, você tá na linha de sucessão para essa cadeira aqui que o José hoje ocupa. É mais ou menos isso. Você fez a pergunta, você fez a pergunta de 1 milhão aí, né? Que é o grande dilema de todas as organizações, né? Eu abro ou não abro para esse profissional? Qual é Tem o ganhos e caminho perdas de dos dois sucessão lados, né? que ele está inserido? Então, eu
eu vou dizer para você de modo muito tranquilo, transparente, assim, porque essa é uma discussão recorrente na comunidade de recursos humanos, né? Então, a minha visão particular é que eu preciso dar a entender a esse profissional, a essa profissional, o valor que nós damos e qual é a maneira de dar a entender. E isso tem a ver com os programas que eu comentei com você. Ou Uhum. seja, nós criamos dentro da organização programas de excelência em Uhum. desenvolvimento de liderança de que nos dê a condição de que os nossos profissionais, as nossas profissionais, elas entendam, olha, se eu estou nesse programa, é porque eu estou em um caminho de crescimento e de sucessão, né? Porque ao final do dia, Rodrigo, e nós acreditamos muito nisso e incentivamos todos os líderes a fazerem dessa forma, é que as conversas de desenvolvimento, elas aconteçam continuamente, periodicamente. É muito importante. Então, cada um de nós, né, como líderes dentro da organização, nós somos convidados a periodicamente termos momentos de discussão de carreira dentro da nossa organização. Então isso é muito importante que aconteça. Do contrário, você gera uma disrupção que pode ser muito perigosa, né? Então vocês pontuam para a pessoa a linha que ela está seguindo. Isso, Tá. quer dizer, eu diria não dessa forma que, ó, você está apontado para esse caminho. Eu vou te dizer por quê, Rodrigo, porque a organização ela é muito dinâmica, Uhum. né? Perfeito. Então, muito potencialmente, porque é assim que nós acreditamos, que nós devemos desenvolver múltiplas Uhum. capacidades e habilidades. Entendi. Então, de repente, você diz: olha, você está no caminho de sucessão A, mas e sobre as suas demais habilidades? Porque Sim, você sim, sim. pode se qualificar In- para outras áreas, né? in- Então, isso que é o segredo das conversas de desenvolvimento de carreira, Ah, tá. junto com esse talento, entender quais são as áreas de interesse desse talento, quais são as áreas que, como organização, nós acreditamos que possam fazer fit com o perfil. Então, a conversa, ela, ainda que não seja prescritiva, porque somos uma organização e somos uma organização dinâmica, mas são conversas que habilitam aos nossos, né, talentos aí a entender caminhos dentro da organização e a seguir desenvolvendo múltiplas habilidades, né? Perfeito. Eu entendo que seria uma visão geral para a pessoa das possibilidades que existem no plural, obrigatoriamente, para ela não se prender a um projeto só Exato, e aí desenvolver essa abrangência que vai permitir com que ela realmente seja tenha liquidez, né, nesse plano. Porque se ela exatamente, isso ficar mesmo. fixada numa sucessão só, numa linha só, ela fica, às vezes, vai ficar restrita demais para outra coisa que surge ali do ladinho, né? Enfim, Exatamente, isso mesmo. perfeito. Muito bem, então seria, né, o assessment, mapa de criticidade, enquadramento, visão geral para a pessoa dessas possibilidades e um plano de desenvolvimento geral para a pessoa olhando para esse mapa abrangente ali que foi definido, né? E aí, primeiro muito interessante, né, esse roteiro, muito legal. E aí quando chega no desenvolvimento aqui, pelo que você falou, previamente a pessoa já deve ter tido uma série de treinamentos prévios, né? Porque você tem lá o New Leaders, né? Você tem Isso. lá o Lidera. Então a pessoa
já vai, antes mesmo do plano estar traçado ali de sucessão, ela já vai ter feito uma série de treinamentos de liderança, né? E aí, esse plano de desenvolvimento aqui, então, ele é mais individualizado. Ele não está dentro daquele organograma de treinamentos mais gerais, que é o Lidera, o New Leaders, ele é algo mais customizado daí. Isso mesmo. Inclusive, até como utilizamos a sigla aqui, né? Em inglês é IDP, né? Começa exatamente, é um plano individual. Ah, tá. Agora nós estamos tratando, ok, qual é o seu caminho de desenvolvimento? Isso em todos os níveis, viu, Rodrigo? Por exemplo, eu tenho meu plano de desenvolvimento individual, independente de estar ocupando, né, uma posição de senioridade, porque nós acreditamos que é, todos os dias temos alguma coisa para aprender, para desenvolver, para aprimorar, né? Então, isso vale para todos os níveis da organização. Perfeito. E Wellington, conta um pouquinho dos resultados que vocês têm tido, né? Quer dizer, os indicadores de sucesso desse projeto de pipeline de sucessão, né? Vamos chamar ele assim, mas já está claro que era um projeto que tem muita coisa antes e muita coisa depois disso, né? Mas comenta um pouquinho dos números, assim, do quanto que essa gestão de liderança na John Deere está funcionando, né? Eu diria, Rodrigo, que obviamente, assim, você, como a organização tem crescido muito, nós temos cada vez mais investido no desenvolvimento de líderes, né? Uhum, Porque se nós falarmos e pensarmos assim nas as dores do crescimento, uma delas é exatamente isso, é termos lideranças preparadas para sustentar o crescimento. Mas, assim, nós temos um orgulho tremendo de dizer, né, que as nossas posições de liderança, né, cerca de 85% nós fechamos ela com talentos internos, mesmo com talentos internos que foram, né, atraídos no uhum, mercado em níveis de liderança de entrada e foram se desenvolvendo. uhum, uhum, Outro ponto assim super importante é a alegria que nós temos ali a cada momento que, por exemplo, um estagiário se transforma não em um colaborador nosso, porque esse é um sinal também ali que você está fazendo uma conversão muito interessante daquela experiência que foi aprendida ao longo ali de 2, 3 anos. Nós treinamos aí nos últimos anos mais de 600 líderes e temos outros 600 para treinar nos próximos aí 3, 4 anos, exatamente com esse sentido de melhorar e aprimorar ainda mais algumas capacidades, né? Então é um programa que, ou melhor, né, é um ecossistema que ele tem funcionado muito. E isso não quer dizer que não tenhamos espaço para aprimoramento. Temos, nós, aliás, todos esses programas que eu comentei, incluindo o ELAP que eu mencionei, o próprio LAP também que eu mencionei, são programas, Rodrigo, que, como é que eu diria, o esqueleto dele, a estrutura dele ali está. Mas todos os anos, quando fechamos um ciclo, nós fazemos a nossa reflexão, lição de casa, o que nós podemos melhorar para o programa do próximo ano? Que outros elementos nós podemos acrescentar para o próximo ano? Que competências nós precisamos trabalhar para o próximo ano em função de um entorno que mudou, né? Então isso é constante, assim, não é algo está feito, está na prateleira e vamos replicar igual todos os anos. Sim, uhum. nós vamos replicar com aprimoramento todos os anos. Perfeito,
Perfeito. E dessas iniciativas que sustentam, né, esse projeto, pensando mais nas de desenvolvimento agora, né, quer dizer, porque resumindo, né, a essa parte da conversa, quais você diria que mais tem funcionado para dar fôlego para essa iniciativa, para lá na ponta 90% das posições de sênior serem fechadas internamente? Dos programas de desenvolvimento genéricos que vocês têm, qual que, de liderança, né? Qual você diria que é o coringa do baralho ali, que é o que mexe mais ponteiro? Seria formar novos líderes lá na base? Qual que mexe mais ponteiro na tua visão, Wellington? Não, super, super, super bacana sua pergunta, porque ela traz também para uma reflexão importante, né? Que Hum, é exatamente como manter viva essa roda, né? uhum, E eu diria, Rodrigo, que é um programa que nós chamamos ELAP, é o Early Leadership Program, que para nós é exatamente, ele compreende uma faixa assim muito, muito crítica para nós, que são os novos líderes, aqueles começando carreira, até aquela gerência média, né? hum, Nós graduamos isso por grades, né? Assim, nós utilizamos grades ali, é o que nós chamamos aqui de 7 a 9, mas basicamente é iniciantes até liderança média. E por que é o Coringa? Porque, primeiro pela própria característica do programa, né? Porque nós trabalhamos não só aqueles skills, né? Aquelas capacidades de comunicação, uhum, relacionamento, entendimento, ética, escuta ativa, como também nós trabalhamos competências técnicas no sentido de que os participantes eles colocam realmente a mão na massa com algum projeto ou alguma oportunidade ou alguma dor que nós temos como negócio. Ao participar do treinamento, eu vou trabalhar em algum projeto real, concreto, que adicione valor para a organização. Então, uhum, aí, o que acontece com isso? O participante, ele constrói um conhecimento do negócio que é um diferencial tremendo na hum, medida que ele vai crescendo na organização. Então, às vezes, nós, exemplos aqui, né? Nós temos diretores hoje que passaram por esse programa lá uhum. atrás, e eles dizem: eu conheço sobre esta área, É porque bacana, lá né? no meu programa, quando eu participei, eu tive a oportunidade de ter essa exposição, né? Então, Uhum. esse é um programa para nós assim super crítico. Cuidamos de todos os programas com um carinho assim Sim, sim. tremendo, mas esse em particular ele é um grande diferencial, porque eu, eu, eh, eu trabalho capacidades naquele líder que ainda não se fixou em um Uhum. modelo específico. Então, é um momento ali muito crítico, né? Uhum. Perfeito, Wellington. E antes da pergunta final, que eu vou pedir para você dar algumas dicas para nós sobre como estruturar programas de sucessão, né? Vamos resumindo, né, esse output de tudo isso que a gente falou, né? Mas antes disso, eu queria só dar um zoom no ILEP para ver um pouquinho da estrutura que ele desenvolve, porque de fato eu acho que é um programa muito interessante. Vocês estão tendo muito sucesso com as iniciativas de vocês, né? Que é fechar 90% das posições internamente de sêniores, né? É um êxito tremendo. No mundo tão dinâmico como o atual, onde as pessoas tornam obsoletas tão rápido, é um baita êxito. Então eu queria só destrinchar o ILEP ali para a gente gerar essa visão para as pessoas de como construir pilares sólidos nessas lideranças recentes, novas, né? Legal, legal.
Então, comenta um pouquinho da grade programática geral do ILEP, quer dizer, quais são as cadeiras que vocês trabalham ali para dar essa abrangência e essa profundidade que você trouxe, né? Não, bacana. O ILEP, Rodrigo, ele é um programa, inclusive, ele é modular, né? Ele acontece em vários módulos. Uhum, Inclusive, nós temos o cuidado nesse programa de que ele não aconteça somente em uma localidade. Então, cada uhum, módulo nós estamos em uma localidade distinta, porque eu garanto com isso a exposição a distintos produtos, culturas, inclusive, né? Porque mesmo se nós olharmos no Brasil, né, ter uma operação em Goiás é diferente de ter uma operação no Rio Grande do Sul, é diferente de ter uma operação em Campinas, então, e a mesma coisa na Argentina, no México. Então, cada módulo acontece em uma operação. A primeira parte crítica desse programa é o autoconhecimento. uhum, Então, assim, nós dedicamos um tempo assim preciosíssimo para que os participantes conheçam a si mesmo. Eu particularmente, assim, eu sou, eu tenho uma crença de liderança de que liderar-se a si mesmo é mais crítico para que eu possa liderar o outro. Porque se eu não lidero a mim mesmo, como eu vou liderar o outro? Então é importante conhecer, né? uhum, Então, esse módulo nós dedicamos muito tempo com diversas técnicas para que os participantes adquiram um nível de excelência em autoconhecimento. tá. Daí partimos para o entendimento de competências críticas, né? Como resiliência, consciência crítica a respeito do fator fundamental da comunicação, né? E aqui não estamos falando só de comunicação não invasiva, mas também fazendo com que o participante, os participantes entendam que comunicação é sobre o receptor, não é sobre o emissor, né? Que esse é um grande equívoco que nós percebemos aí que os líderes cometem. E aí nós vamos avançando, trazendo, por exemplo, qual é o papel, e nós estamos vivendo isso hoje, né? Qual é o papel da tecnologia ou, por exemplo, da inteligência artificial na gestão de pessoas? Porque, na realidade, Rodrigo, o líder de pessoas dentro da John Deere não sou eu, como recursos humanos, Uhum, ou os meus colegas em recursos humanos. O líder de pessoas, a gestão de pessoas, ela deve ser uma responsabilidade de cada um dos líderes, de cada uma das líderes na nossa organização. Então, você precisa começar a trabalhar isso desde o início. E um outro elemento, dentre os vários módulos que nós trabalhamos, obviamente, nós temos uma preocupação grande com a construção e manutenção de um ambiente inclusivo, né? Mas é fundamental também, e nós trabalhamos muito isso, é o espírito de colaboração. Nós acreditamos muito nisso, Rodrigo, de que uhum, a única maneira de seguir fazendo a nossa organização, uma organização forte, com um caminho robusto de crescimento, é um alto nível de colaboração. uhum, Então, assim, esses são alguns dos elementos, né, além da mentalidade disruptiva, né, trabalhamos muito a questão da mentalidade para que os nossos líderes abandonem a mentalidade fixa para uma uhum, mentalidade de fato aberta à inovação e à transformação. uhum, Então nós procuramos como nós ali, né, que estamos por detrás do programa, nós costumamos dizer o seguinte:
O ILEP ele tem que assegurar que seja sempre acompanhado de momentos de disrupção. Porque se esses jovens líderes que vão crescer na organização não desenvolver aí a mentalidade disruptiva, quando ele chegar em outros níveis, ele vai ter um apetite muito baixo para a inovação, vai ter um apetite muito baixo a desafiar o status quo. E isso é importante exatamente para que a nossa organização siga seu caminho, né, Se de renove, crescimento. né? Se renove continuamente, né? É interessante, Wellington, porque os pontos que você trouxe ali do ILEP, eles são essencialmente desenvolver soft skill, né? Isso aí, isso mesmo. Entendendo aí o autoconhecimento como uma das partes da inteligência emocional, que é uma das habilidades aí chaves, né, da alta performance, né? Então, nessa ótica, ele é essencialmente um programa de eh, garantir atitudes e habilidades básicas, estruturais. Não só, viu, Rodrigo, e por isso nós temos ali aquela parte dos projetos, que é exatamente para desenvolver também o conhecimento do negócio, né? Ah, tá. Aham. Ou que nós chamamos, né, como chama? Business acumen, né? É exatamente desenvolver habilidades e conhecimento do negócio. Por isso, inclusive, nós rodamos as operações. Em toda operação que nós vamos dar o treinamento, parte da sessão vamos para a fábrica Ah, para tá. conhecer produto. Nós trazemos, ou às vezes vamos, inclusive, no cliente, ou às vezes trazemos o concessionário para falar um pouco de produto. Lógico que nós exploramos isso com mais detalhes no outro nível, que é o LAP, né? O LAP. Esse nós vamos mais a fundo. Mas também nesse programa, aí, que é a nossa espinha dorsal aí, que é o ILEP, todos também têm uma exposição, de alguma forma, a clientes ou concessionários. Então, eu diria que é uma mescla Ah, do tá. que nós chamamos aí de soft skills com conhecimento do negócio. E última pergunta em relação a isso, mas é que eu realmente estou bem interessado nesse projeto porque eu acho que é um baita case, né? Quantos por cento, mais ou menos, do tempo do ILEP é atitude, quanto é habilidade, quanto que é conhecimento, né? Você diria assim, Bacana, grosso bacana. Não, modo. não não, excelente. Nós temos, você acabou de me conectar aqui com o nosso modelo de aprendizagem, Rodrigo, que é o modelo 70-20-10, né? Porque é uma crença nossa, nós procuramos construir os nossos programas dessa forma, né? E o que é o 70-20-10? 70 é exatamente assim, mão na massa, você realmente praticando, sentindo, etc. Esses 20% é exatamente a parte que você está mais envolvido aí, né, nessa questão de estruturar um pouco dos projetos, e o 10% é que nós queremos gastar com sala de aula, né? Então, aqui a crença é a contrário, assim, menos PowerPoint, maior reflexão e maior exposição. Isso Ah, é tá. dessa forma que nós acreditamos que o impacto é gerado aí. Legal. Não é um modelo exclusivo da John Deere, né, os 70-20-10, mas eu também sei que não são tantas empresas que utilizam, mas esse é o nosso modelo, né? Quer dizer, 10%, ok, o aprendizado ele vai acontecer, vai ser absorvido em sala, 20% são essas interações, essas trocas, mas os 70% eu preciso assegurar que você realmente tenha a experiência, né? E, Ah, legal. inclusive, até no próprio desenvolvimento
dos soft skills aí, ok, estamos trabalhando uma determinada competência, o conceito será compartilhado, mas agora vamos para a experiência desse Ah, conceito legal. para Bem poder ser interessante, assim. bem bacana, bem bacana. Wellington, para fechar, que dicas que você daria para as pessoas que estão querendo estruturar um programa de sucessão como o de vocês? Ou talvez como o de vocês é muita pretensão, né? Porque pouquíssimas pessoas na audiência vão estar numa empresa com 20 mil pessoas, né? Mas quais seriam aí os princípios básicos que você recomendaria para uma pessoa que queira desenvolver um projeto de sucessão em geral, né? Rodrigo, o que eu te diria é que assim, o nosso modelo talvez ele exija maior sofisticação no controle pelo número envolvido. Mas a base dele, eu entendo que ele se aplica a uma empresa de 20 mil, ou uma empresa de 10, de 5 ou de 20 pessoas. Eu vou te dizer por quê. Para mim, o primeiro elemento crítico, e isso fica aqui um convite para toda a nossa comunidade de recursos humanos, é conhecer o negócio. Assim, fundamental, crítico, que nós, profissionais de recursos humanos, tenhamos um alto nível de conhecimento do nosso negócio. E conhecer o negócio não é só saber que eu, né, faço trator, colheitadeira, plantadeira, mas é saber qual é o valor que esse produto gera, qual é o impacto que esse produto gera na sociedade, qual é a margem de lucro, qual a margem de perda, ou seja, na medida que eu entendo o negócio, qual é o propósito do meu negócio, aí eu tenho a condição de entender quais os riscos do meu negócio. No nosso caso, por exemplo, falando aqui da nossa conversa de hoje, um dos altos riscos mapeados dentro do nosso negócio é termos líderes preparados para sustentar o nosso negócio, o nosso crescimento. Então, tendo esse fator de risco mapeado, aí sim é que eu volto, agora sim, vamos sentar em torno de uma mesa e vamos desenvolver programas, estratégias, caminhos que mitiguem esse risco. Então, assim, na minha avaliação, isso cabe em qualquer organização, né? Porque um programa de atração, desenvolvimento e retenção de líderes, ele tem que estar muito conectado ao propósito principal da organização, né? Então, é isso que eu diria. Acho que não tem, obviamente, uma receita mágica, mas eu acredito que entender seu negócio, entendendo o seu negócio, entender quais são limitações e ameaças e desenvolver a solução que se aplique para esses casos. E mais importante que isso, é medir resultado, né? Porque às vezes eu desenvolvo um programa muito bacana, muito bonito, mas eu não estou acompanhando de perto os resultados e o impacto, então eu não consigo melhorar continuamente esse programa ou, eventualmente, não estou entregando o valor que ele deveria entregar. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, olhar como para o programa de sucessão como uma ferramenta para resolver um problema do negócio, não como fim em si, né? Exatamente, E isso mesmo. Isso legal, mesmo. legal. Wellington, queria te agradecer demais em nome aqui da nossa audiência. Muito legal te receber de volta, aprofundar esse case. Espero te ver de volta aqui, então já fica o convite para você retornar aqui. Dessa vez com menos espaço de tempo entre os episódios. E a gente continuar tendo conhecendo esses cases de vocês. John Deere é uma empresa que ela é referência não só no segmento de máquinas como um todo,
mas no segmento corporativo. Então, eu não tenho dúvida que vocês têm uma série de cases aí para compartilhar. Então, fica o convite para você retornar aqui e a gente manter essa troca, tá bom? Vai ser um prazer, Rodrigo, e concordo contigo. Não vamos esperar outros 5 anos. Fica Com certeza, com certeza. Vamos te incomodar bastante aí para você retornar aqui com a gente, Wellington. absolutamente um prazer e agradeço aí mais uma vez a oportunidade aí dessa troca de hoje. Nós que agradecemos, meu amigo. Boa viagem para você. Eu sei que, né, você comentou que está em viagem e nos falamos. Obrigado. E para quem acompanhou o episódio até aqui, fica o convite para assistir o episódio 54, né, onde a gente recebeu o Wellington pela primeira vez, e também navegar na playlist do Gestão de Pessoas, usando nossa playlist como uma caixa de ferramentas sobre tendências, cases e boas práticas de RH. Por hoje é isso, um abraço a todos e todas e até o próximo episódio.